Você já pensou em investir em Bitcoin, só que ficou com medo porque não sabe exatamente o que é? Já ouviu falar que é muito volátil e não sabe se é uma moeda, se é um ativo, se é uma bolha, se é pirâmide ou se é uma reserva de valor? Mas não se preocupe, porque neste vídeo eu vou te explicar o que é o Bitcoin, por que que ele foi criado, um breve histórico desde o surgimento com o misterioso Satoshi Nakamoto. Vou falar como o Bitcoin pode ser usado na prática e quais são as principais formas de investir e os cuidados que você precisa ter. Fica comigo até o final, porque investir em Bitcoin sem entender o que está por trás é uma receita para perder dinheiro. Eu sou Vitor Botelho, analista CNPI, e aqui no canal eu ajudo investidores e traders a operarem no mercado financeiro com método, gestão de risco e controle emocional, transformando conhecimento técnico em decisões consistentes, sustentáveis e alinhadas com a realidade de cada um. Se você quer entender o Bitcoin de forma objetiva, sem fanatismo e sem demonização, assiste esse vídeo até o final e, se gostar, deixe o seu like. Aproveita e já se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Começando com uma frase do Satoshi Nakamoto: o problema central da moeda convencional é toda a confiança necessária para fazê-la funcionar. Vamos começar do básico. O que é o Bitcoin? O Bitcoin é uma moeda digital descentralizada que funciona em uma rede chamada blockchain, sem controle de governo ou banco central. Bitcoin foi pensado como uma forma de dinheiro eletrônico ponto a ponto, peer-to-peer, abreviado como P2P, ou seja, as pessoas trocam dinheiro diretamente entre elas sem a necessidade de um intermediário, como um banco, por exemplo. Para que isso funcione, as transações elas são registradas em um livro-caixa público, que é a blockchain, e elas são verificadas por uma rede de computadores espalhados ao redor do mundo e não por uma instituição única. Apesar das transações serem públicas na blockchain, o nome das pessoas não é exposto. O que é público, na verdade, é a chave pública da conta relacionada, que seria como o número da conta corrente no seu banco tradicional. E a própria rede do Bitcoin faz a validação das transações através dos mineradores, que competem para resolver algoritmos de hashing, a prova do trabalho, proof to work, garantindo a integridade e a imutabilidade do registro da transação. Resumidamente, os mineradores eles vão resolver problemas de matemática avançada e esse esforço computacional gasto nessas funções criptográficas, ele previne gastos duplos e, ao mesmo tempo, protege a rede contra ataques. Bitcoin ele tem por trás um código escrito com as regras que definem essa moeda. Então, é o chamado protocolo. E o protocolo do Bitcoin ele foi criado já prevendo uma oferta limitada de no máximo 21 milhões de Bitcoins. Recentemente foi minerado o Bitcoin de número 20 milhões. Mas, de acordo com as previsões, o último Bitcoin só vai ser minerado por volta de 2140, mais de um século daqui para frente. Essa lentidão para minerar o 1 milhão que falta ocorre devido ao evento chamado halving do Bitcoin, que acontece aproximadamente a cada 4 anos e reduz a recompensa que os mineradores recebem pelas tarefas que eles executam, reduz as recompensas pela metade. O último halving aconteceu em 2024 e o próximo está previsto para 2028. Hoje em dia, um Bitcoin vale muito dinheiro, aproximadamente 70 mil dólares no momento em que eu gravo esse vídeo, mas já passou dos 125 mil dólares em outubro de 2025. Por isso, o protocolo prevê a divisibilidade do Bitcoin. Cada Bitcoin pode ser dividido em frações muito pequenas que facilita as transações.
Daqui a pouco eu explico o que é a unidade Satoshi, que é justamente essa fração do Bitcoin. Mas antes, vamos falar de quem criou tudo isso. Bitcoin surgiu em 2008, 2009. Em outubro de 2008, foi publicado um artigo chamado de White Paper, que é o protocolo do Bitcoin, e foi assinado por uma pessoa chamada Satoshi Nakamoto. Esse white paper apresentava o conceito do Bitcoin como um sistema de dinheiro eletrônico ponto a ponto, como nós já falamos, peer-to-peer. Já em janeiro de 2009, iniciou o Bitcoin, por assim dizer. O bloco Gênese, o primeiro bloco da rede da blockchain, ele foi minerado. E assim, a rede de Bitcoin passou a existir na prática. Então, em 2008 foi publicado o artigo contando como seria o Bitcoin. Em janeiro de 2009, ele começou a existir na prática. E quem foi Satoshi Nakamoto, o criador do Bitcoin? Ninguém sabe ao certo. Pode ser que ele seja apenas uma pessoa, ou pode ser que ele seja um grupo de pessoas. O que importa é que ele deixou um legado. Esse sistema que combina criptografia, teoria dos jogos e economia, para poder criar esse dinheiro digital que não depende da confiança em nenhum intermediário. Então, o Bitcoin independe de bancos ou governos. Ele existe pela confiança dentro da própria rede. Um outro marco importante na história do Bitcoin ocorreu em 22 de maio de 2010, quando um programador chamado Laszlo ele postou em um fórum que pagaria 10 mil bitcoins para quem entregasse 2 pizzas grandes na sua casa. Um outro usuário ele aceitou o desafio, comprou 2 pizzas e as enviou para o endereço do Laszlo, recebendo esses 10 mil bitcoins em troca das 2 pizzas. Na época, um bitcoin valia menos do que meio centavo de dólar. Então, o Laszlo pagou aproximadamente US$ 40 nessas 2 pizzas. Mas ficou registrada essa importante data porque provou que o Bitcoin tinha uma utilidade prática e um valor de troca fora do mundo digital. Com os valores de hoje do Bitcoin, 16 anos depois, essas 2 pizzas valeriam mais de 700 milhões de dólares. Por causa dessa primeira troca prática de Bitcoin por um produto físico, a comunidade ela comemora no dia 22 de maio a Pizza Day, e é uma comemoração para mostrar que o Bitcoin tem utilidade prática. Ao longo dos anos, o Bitcoin saiu de algo usado apenas na comunidade tecnológica, passou por fases de desconfiança, uso em mercados paralelos, sofreu críticas de governo e, ao mesmo tempo, ele veio ganhando uma maior aceitação. Investidores institucionais agora já investem no Bitcoin. Alguns governos estão fazendo reserva em Bitcoins. Alguns produtos regulados, como ETFs, são possíveis em alguns países. E hoje o Bitcoin também é visto por alguns como uma espécie de ouro digital. Mas não se engane, essa trajetória ela veio acompanhada de altíssima volatilidade, com quedas de 70, 80% em alguns ciclos. Então, guarde isso. Bitcoin não é um ativo para quem não suporta ver fortes oscilações no mercado. Como já vimos, o preço atual de um Bitcoin está acima dos 70 mil dólares. Por isso, muita gente olha para o preço e pensa: é caro demais, não tem como eu comprar um Bitcoin inteiro. Aqui entra aquele conceito de divisibilidade que já falamos. Cada Bitcoin pode ser dividido em frações muito pequenas. Em homenagem ao criador do Bitcoin, essas frações são chamadas de Satoshi. Então, um Bitcoin pode ser dividido em 100 milhões de satoshis. É como se o Bitcoin fosse o real e os satoshis fossem os centavos, só que com muito mais divisões. Na prática, isso significa que você não precisa ter
o dinheiro para comprar um Bitcoin inteiro. Você pode comprar frações de Bitcoin. 0,1 Bitcoin, 0,01 Bitcoin, 0,001 Bitcoin e assim por diante. Alguns milhares de satoshis conforme o valor que você quer investir. Isso aproxima o Bitcoin de qualquer investidor, desde que ele entenda o risco e a volatilidade envolvidos. Com o tempo, você vai acumulando as frações e, quem sabe, no futuro pode chegar a ter um Bitcoin inteiro. Mas não adianta nada ir comprando uma coisa se você nem sabe para o que ela serve, não é mesmo? Então, o Bitcoin ele pode ser visto de formas diferentes. Pode ser visto como um meio de pagamento. Em teoria, ele pode ser usado para pagar bens e serviços. Existem algumas empresas e instituições que aceitam o Bitcoin como um meio de pagamento. E algumas exchanges são corretoras de criptomoedas, elas emitem um cartão de crédito que você pode usar normalmente e pagar a fatura utilizando o Bitcoin ou outra criptomoeda, por exemplo. Mas na prática, por causa da volatilidade e das taxas de transações em alguns momentos, o Bitcoin ainda é pouco utilizado no dia a dia como uma moeda de compra. Outra funcionalidade é a utilização do Bitcoin como uma reserva de valor, o ouro digital. Muita gente enxerga o Bitcoin como uma forma de proteger o patrimônio, por causa da oferta limitada, a independência dos governos, possibilidade de ser transferido globalmente, diretamente de uma pessoa para outra. Então, tem uma narrativa próxima à do ouro, que não gera fluxo de caixa, mas tem um valor porque é um ativo escasso e é aceito por outras pessoas. Então, algumas pessoas podem ver o Bitcoin como um ativo de reserva de valor. Para outras pessoas, o Bitcoin pode ser utilizado como um ativo especulativo. E assim elas vão tentar ganhar dinheiro com as variações ao longo do tempo. A pessoa compra o Bitcoin esperando uma valorização. Mas aqui é importante tomar cuidado com a teoria do tolo maior. Quando uma pessoa compra um ativo, acreditando apenas que haverá alguém ainda mais tolo no futuro, disposto a pagar mais caro do que ela pagou. Essa estratégia ela pode até funcionar até que o mercado atinja o último tolo. E aí, quando não há mais ninguém disposto a pagar o preço mais caro, esse preço vai despencar. Como diz o ditado, quando a música para, alguém fica sem cadeira. O Bitcoin também pode ser utilizado como uma forma de diversificação da carteira. Alguns investidores eles usam uma pequena parcela da carteira para aplicar em bitcoins como forma de diversificação, apostando em uma classe de ativo que pode se comportar de forma diferente das ações, fundos imobiliários e rendas fixas tradicionais. Aqui é importante a assimetria que existe no Bitcoin. Se você investe apenas uma pequena parte do seu capital, o seu risco é limitado. O máximo que você pode perder é o valor que investiu. Mas o retorno do Bitcoin, teoricamente, é ilimitado. Se der muito certo, pode multiplicar essa pequena parcela do patrimônio em muitas vezes. Como nós vimos, o Bitcoin valia menos do que um centavo de dólar e hoje vale mais que 70 mil dólares. Isso é uma multiplicação em diversas vezes. Mas é importante ressaltar que, independente de como você vai enxergar o Bitcoin, ele não é uma garantia de lucro e não deve ser tratado como uma solução mágica para enriquecimento rápido. Agora, vamos ao que interessa para o investidor. Como na prática você pode se expor ao Bitcoin. Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de investimento, é apenas um estudo, uma explicação sobre o que é o Bitcoin. Não estou falando para ninguém investir, comprar e colocar dinheiro nisso. Feito esse disclaimer, vamos continuar. A primeira forma é comprar o Bitcoin diretamente em uma exchange,
que, como já falamos, são as corretoras de criptomoedas. Essa é a forma mais pura de se expor ao Bitcoin. Você abre uma conta em uma exchange de criptomoedas, como o mercado Bitcoin, por exemplo. Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo e se você quiser abrir a sua conta no mercado Bitcoin, você pode clicar em se inscrever. Uma vez aberta a sua conta, você deposita reais, compra Bitcoin ou outra criptomoeda diretamente e pode deixar esse dinheiro na própria corretora ou no mercado Bitcoin ou transferir para uma carteira, uma wallet própria com as suas chaves. Quais são as vantagens desse tipo de exposição direta ao ativo? Você pode transferir, usar o Bitcoin como uma moeda, guardar por conta própria, ou seja, você realmente possui Bitcoins. Mas tem riscos. Por exemplo, o risco de deixar na corretora pode ter uma falha, fraude ou invasão. Mas utilizando corretamente o mercado Bitcoin através do link que eu deixei na descrição, esse risco fica praticamente afastado. Um outro risco é se você mandar para uma carteira privada, você corre o risco de perder a sua chave privada. E se perdeu a chave, perdeu o acesso às suas criptomoedas. É como se fosse a senha da sua conta. E no protocolo da blockchain, das cripto, não é possível clicar em esquecer senha. Se você perdeu a senha, a chave privada, você perdeu o acesso aos seus bitcoins, às suas criptomoedas. Dos 20 milhões de bitcoins já minerados, estima-se que entre 2 e 4 milhões de bitcoins estão atualmente inacessíveis, ou seja, já foram perdidos. Por isso, essa forma de investimento ela exige um cuidado extra com a segurança digital e com a escolha da instituição. E como instituição exchange aqui no Brasil, eu indico o mercado Bitcoin. Como já falei, o link está na descrição. Abra sua conta se você ainda não tem. A segunda forma de investir é através dos ETFs de Bitcoin, que replicam o preço desse ativo, mas são comprados no Brasil aqui através da própria B3. São comprados como se fossem uma ação. O ETF, por sua vez, ele vai manter a exposição em Bitcoin ou em derivativos ligados ao ativo. As vantagens dessa forma de compra é que se dá através da Bolsa Brasileira, então se você já tem uma conta em corretora, já pode fazer as compras de ETFs. A custódia é simplificada, você não vai precisar lidar com carteira, chave de acesso, entre outros problemas. E o ambiente ele é regulado pela CVM. Mas a desvantagem é que você não tem o Bitcoin em si. Você tem uma cota de um ETF. Então você não vai poder utilizar as suas moedas para formas de pagamento, se você quiser. Além disso, pode haver taxas de administração do ETF. Uma terceira forma de se expor ao Bitcoin ou a outras criptomoedas é através de fundos de investimento, que podem aplicar em Bitcoin, em uma cesta de ativos ou em multimercados e ter exposição tanto a criptomoedas, criptoativos, quanto a outras formas de investimento. Então, aqui você iria comprar cotas de um fundo em uma corretora ou banco e o gestor monta a carteira. As vantagens são a gestão profissional do fundo e a diversificação que pode ocorrer entre outras criptos ou entre outros ativos, a depender do fundo que você escolher. Já as desvantagens são as taxas de administração, e algumas vezes pode ter até mesmo taxa de performance, o prazo de resgate, que pode ser maior do que investindo em um ETF ou diretamente no ativo, e além disso, você está colocando mais uma camada entre você e a sua criptomoeda. Agora que você já sabe como investir, antes de se empolgar, você precisa ter alguns pontos em mente. O primeiro é a volatilidade extrema.
Não são raras as oscilações do Bitcoin de 10, 20% em poucos dias. Se for por o lado positivo, você pode até ficar feliz. Mas se for para o lado negativo, será que você vai aguentar ver essa valorização na tela sem se desesperar? Além disso, o Bitcoin passa por quedas de 50% ou mais durante os ciclos de baixa. Você é capaz de suportar este período? Outro ponto importante é a ausência de fluxo de caixa. Diferentemente das ações que distribuem lucros e dividendos, ou dos fundos imobiliários que distribuem os aluguéis, o Bitcoin ele não gera fluxo de caixa. O retorno dele vem apenas da valorização ou desvalorização do próprio ativo. Mas aqui você pode, em algumas corretoras, e a depender da moeda, seja Bitcoin ou outra cripto, você pode colocar elas para trabalharem em troca de recompensas, são os earns. Você pode fazer um staking, que é travar a moeda para ajudar na segurança e operação da rede, e em troca vai receber um rendimento. Você pode emprestar as suas moedas. Algumas pessoas podem pagar para ter essas criptomoedas emprestadas por um período de tempo e depois vão devolver com um rendimento pelo período, um pequeno juros. Aqui é importante deixar registrado que você faça isso através de uma exchange confiável que irá garantir essa operação. E uma terceira forma é através das pools de investimento, ou seja, você estaria provendo liquidez para as operações. As suas moedas elas ficam disponíveis na exchange para que outras pessoas possam fazer trocas de uma moeda para outra e em troca você ganha uma taxa dessas trocas que são realizadas. Outro ponto de atenção é o tamanho da sua alocação. Por ser um ativo de alto risco, como eu já falei, faz mais sentido pensar em investir apenas uma pequena parcela da carteira, porque se algo der muito certo, você vai multiplicar o seu patrimônio. Mas se der muito errado, não vai destruir o seu patrimônio. Você vai perder um pequeno percentual de 3, 4, 5% e com o tempo a sua carteira vai recuperar esse prejuízo. Também tem que levar em consideração o seu perfil. Então, se você não dorme à noite vendo uma variação muito grande diária, se você ainda não tem uma reserva de emergência, se ainda não começou a investir em produtos básicos, provavelmente não é a hora de você pensar em Bitcoin ainda. Bitcoin pode ser parte de uma estratégia de diversificação, mas não substitui o planejamento financeiro, reserva de emergência e uma carteira bem estruturada. Vamos recapitular então. Bitcoin é uma moeda digital descentralizada, criada em 2008 para 2009, que funciona em uma rede blockchain e tem oferta limitada a 21 milhões de unidades. Ao longo do tempo, o Bitcoin ganhou espaço como ativo de investimento e, para muitas pessoas, é considerado como o ouro digital. O Bitcoin hoje já pode ser usado como meio de pagamento, pode ser visto como uma reserva de valor ou ativo especulativo e também pode ser utilizado para a diversificação da carteira, dependendo de como você vai enxergar o Bitcoin. Você pode investir de diversas formas, mas em todas elas é fundamental que você entenda os riscos. Bitcoin, ele não é nem vilão e nem salvador. É apenas mais uma classe de ativos com características muito específicas que você precisa conhecer antes de decidir se faz sentido para a sua estratégia. Agora eu quero saber de você. Hoje você já investe em Bitcoin ou ainda está só observando? Comenta aqui embaixo para eu poder saber. Agora, se esse vídeo te ajudou a entender melhor o que é o Bitcoin e como ele pode ou não se encaixar na sua carteira, deixa o like, se inscreve aqui no canal e compartilha com alguém que precisa aprender mais sobre este assunto. E se você quer um passo a passo concreto e adaptado à sua realidade, com
quanto faz sentido para ter em ativos de risco, como equilibrar com a renda fixa, com as ações ou fundos imobiliários. E se for o caso, ter uma pequena parcela em Bitcoin ou outros criptoativos, eu posso te ajudar através da minha consultoria individual. O link para o formulário está aqui na descrição. Você preenche com seus dados e eu vou entrar em contato com você para conversarmos sobre o melhor caminho a seguirmos. Se você quiser mais informações sobre a consultoria, assista a este vídeo aqui, que tem tudo muito bem explicado. Agora, se você ainda não quer a ajuda de um profissional, assista a este outro vídeo aqui, que eu separei para te ajudar na sua jornada. O importante é você ir melhorando aos poucos a sua carteira. Valeu, investidor!